Salmo 23. Vou ler aqui com os irmãos, se irmãos puderem, acompanhem, por favor, a leitura. Salmo 23. Salmo 23. Diz assim, Salmo 23, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges-me, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Salmo 23, irmãos. Relembrando, então, os irmãos, nós estamos fazendo aqui um estudo devocional no Salmo 23, e é este o livro que estamos usando. O Senhor, nosso pastor, editora Pes, editora Pes, Douglas Macmillan. É um pastor, ele era um pastor lá na Escócia, pastor também de ovelhas, né? Esse livro, então, foi publicado em português pela editora Pes. Foi uma série de palestras que ele deu na década de 80 no país de Gales. Se eu não me engano, foi quando eles estavam comemorando a questão do avivamento no país de Gales. Geralmente há eventos, né? Quando tem um centenário, né, por exemplo, de avivamentos e eventos assim, importantes, né? Eles têm conferências. É possível, inclusive, encontrei uma vez os áudios originais dessas palestras aqui, em inglês, obviamente, né? Então, foi publicado pela editora Pes. E o que é mais interessante, os irmãos que já viram, né, da outra vez, é que ele, o pastor, o Douglas Macmillan, ele era também pastor de ovelhas mesmo, animal, ovelhas, né? E aí, por isso, o livro é tão interessante. É um livreto pequeno, mas ele traz muitas ilustrações, assim, de como um pastor cuida das ovelhas, trazendo isso para o relacionamento de Cristo com a igreja, né? Com os crentes, com os cristãos. Então, nós vimos aqui já dois capítulos, né? Primeiro, nós falamos aqui sobre Cristo, sobre o tema do Salmo 23, sobre Cristo como pastor das suas ovelhas. Vimos a conexão do Salmo 22 com o Salmo 24, por exemplo, e como Cristo entrega a sua própria vida. Ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas, fazendo também aqui um paralelo com João capítulo 10. Depois vimos também o capítulo 2. O capítulo 2 ele falou mais sobre o relacionamento do pastor com as suas ovelhas e da ovelha com o pastor. Ponto de vista ou a perspectiva do pastor e a perspectiva da ovelha também, né? Vimos que ele dá identidade, dá direção, dá um destino às suas ovelhas, né? E ele conhece as suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me ouvem, como nós vimos, né? Isso no capítulo 2 que vimos na semana passada. E hoje aqui falaremos do 3. Capítulo 3 do livro. O livro é pequeno, como eu falei, ele é curto, né? Esse é o capítulo 3. Vamos falar hoje, depois do capítulo 4, e o livro já acaba no capítulo 4. Você viu que o tamanho ele é pequeno, né?
o livro, e fisicamente falando pequeno, e número de páginas dá 100 e alguma coisa, 120, mais ou menos. E recomendo como uma leitura devocional em família, né, muito bom. E nós não estamos lendo ele todo o livro, né, palavra por palavra, apenas fazendo alguns comentários dos trechos mais importantes, pelo menos eu considerei mais importante, mas os irmãos podem lê-lo com mais calma, né, se assim desejarem, né? Preferi por fazer assim, como eu expliquei no outro dia, né, para ser algo um pouco mais dinâmico, né, não apenas ficar lendo, 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 vai ser um pouco cansativo também, né? E assim também você pode fazer, você pode ler um trecho com uma família, explicar, meditar, né? Pedir para as crianças, por exemplo, comentarem alguma coisa, né? Ou alguém da família, né? Comentar e discutir, perguntar, né? Sobre os parágrafos lidos. Não há nenhum problema em fazê-lo, né? Privadamente em família. Vamos lá. Capítulo 3, Alimentando o Rebanho, é o título do capítulo, tá? Alimentando o Rebanho é o título aqui. Então, nós lemos aqui, acabamos de ler o capítulo 23, perdão, o Salmo 23, né? E aqui no início, ele fala, então, que esse Salmo, não é interessante que se você ler ele todo, ele, em nenhum momento ele cita ovelhas aqui, né? Você lê o Salmo 23, certo? Ele não cita as ovelhas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, e ele continua, mas está implícito, claro, que há ovelhas, porque como vimos no capítulo anterior, não existe um pastor sem ovelhas. Assim como não existe um Salvador sem pecadores, né? Ele veio para salvar pecadores. Ah, então, não existe um pastor sem ovelhas. Então, é claro que as ovelhas estão aqui no texto também. Só que é como se o autor fala que é uma frase bem interessante. É como se nós estivéssemos vendo o pastor aqui através dos olhos da ovelha. É a ovelha que está dizendo aqui, né? O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço, guia-me. Como então se víssemos o pastor pelas lentes, né? Os olhos da ovelha, a experiência da ovelha, ah, relatando como é esse pastor. E daí você tira inúmeras, inúmeras lições. É bastante interessante isso, né? Esse é um salmo, então, que é muito conhecido, até mesmo das pessoas não cristãs, né? E ele é riquíssimo, porque ele relata, então, ou descreve essa experiência do cristão com Cristo, porque ele fala da ovelha e do pastor. E quantas vezes nas Escrituras nós vemos essa linguagem, não só no Salmo 23, no Velho Testamento, no Novo Testamento também, Cristo como o pastor das ovelhas, né? Então, isso aqui é extremamente importante. Entender, aprender sobre quem é o pastor através dos olhos da ovelha. Então, todos aqui que estamos aqui somos ovelhas, entendemos muitas coisas que Davi está falando. Não é interessante isso? Ou seja, nós nos identificamos com esse salmo, né? Todos nós nos identificamos. Todas as pessoas que nasceram, né, de Deus, todas as pessoas que nasceram de novo, elas reconhecem isso, sabem isso. Esse salmo a identifica muito bem. Não é interessante isso? Tem um trecho aqui desse capítulo, logo mais bem mais para frente, que ele comenta que ele acredita que Davi é o autor do salmo, né? Ele fala isso porque há pessoas que chegam a duvidar da autoria, né, de Davi do salmo. Aqui na minha Bíblia, a CF está aqui, Salmo de Davi, né? No texto que nós vamos está Salmo de Davi. Mas ainda assim há pessoas que chegam a duvidar disso. Aí ele comenta que uma vez perguntaram para um pastor, uma pessoa foi perguntar para um pastor: você acha que foi Davi que escreveu esse salmo? Será que foi Davi mesmo? Colocando dúvida, assim, né? Aí o crente respondeu assim: olha, eu não sei não, acho que foi eu que escrevi. Salmo 23. Porque quando eu leio, eu me vejo no salmo. É como se eu tivesse escrito. Não é interessante? Tal é a identificação, é claro que a pessoa está dizendo que ela mesma escreveu literalmente. Mas tal é a identificação que nós temos, né, com esse salmo, né?
como se você mesmo tivesse escrito ele. Já teve essa sensação? Quando você lê um trecho das Escrituras, especialmente dos livros Salmos, parece que ele foi escrito para você naquele momento. Ou é como ali estivesse relatando sua própria experiência, sua experiência. Por isso, João Calvino disse que os Salmos eles são uma anatomia de todas as partes da alma humana. Olha que profundo, né? Salmos são uma anatomia de todas as partes da alma humana. Então, através desse salmo você consegue ver, entender quem é o pastor. Aqui eu vou destacar alguns temas que o autor trata aqui nesse capítulo, né? Primeiro ele fala aqui sobre o reconhecimento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Aí a ovelha então reconhece o pastor, reconhece Cristo como pastor, né? E aí nós vemos lá em João 10, ele diz assim que ele é o bom pastor e ele dá vida pelas ovelhas, né? As ovelhas não podem ser arrebatadas da sua mão. Eu lhes dou a vida eterna, ele fala. Essa palavra vida eterna é interessante com conhecimento, ou reconhecimento ou conhecimento, porque é isso que significa nas Escrituras, conhecer a Deus. Você sabia disso? Conhecer a Deus é a vida eterna. Estou lá em João 17, versículo 3. Eu vou ler aqui. João 17, 3. João 17. João capítulo 17, versículo 3. Diz assim, a oração, né, que o Senhor Jesus faz, a oração intercessória, diz assim, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a vida eterna? A vida eterna não é apenas, então, uma vida que dura para sempre, em termos de quantidade de tempo, mas qualidade de vida. É conhecer a Deus, isso é a vida eterna. É um conhecimento de Deus, mas é um conhecimento aqui não teórico, não é um conhecimento acadêmico, apenas teológico nesse sentido, né? Mas é um conhecimento íntimo, porque essa linguagem aparece em muitos textos das Escrituras. Por exemplo, em Gênesis 4, versículo 1, Adão conheceu Eva e ela concebeu e deu à luz a um filho. Então, é um conhecimento íntimo. Casamento também é tratado assim nas Escrituras. E aqui é o conhecimento que nós temos que ter do próprio Deus e do próprio Cristo. Você deve conhecê-lo. As ovelhas então conhecem esse pastor, por isso ela pode dizer: O Senhor é o meu pastor. E esse conhecimento é um conhecimento vivo, é um conhecimento que traz a vida eterna, e é isso que você vai fazer na eternidade com Deus para todo sempre. Você vai conhecê-lo, 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 sem jamais ter fim, porque ele é infinito, né? Deus não tem como você conhecê-lo completamente, porque Deus ele é infinito, ele é eterno. Você vai passar a eternidade conhecendo esse Deus. Como diz certos autores, né? Imagine uma montanha. Depois de séculos e séculos e séculos e séculos da eternidade, você vai olhar para uma montanha, como se fosse uma montanha e você não saiu dos pés da montanha ainda, depois de séculos da eternidade. Tal é esse Deus, tal é a grandeza desse Deus, a majestade desse Deus. Então, o que você vai ficar fazendo lá no céu? Ver rua de ouro só para sempre? Não, você vai conhecer a Deus, né? Por toda a eternidade. E esse conhecimento, ele é infinito, ele é sem fim. E a vida eterna é esta, é conhecer a Deus. A ovelha, ela passa a ter vida eterna aqui. O crente passa a ter vida eterna aqui porque ele passa a conhecer Deus, Cristo, aqui, agora, nesse mundo. Então, a vida eterna ela começa agora porque você passa a conhecê-lo agora. E esse conhecimento é um relacionamento de fato com Ele. Quanto mais você conhece, mais você vai caminhando com Cristo, mais você conhece Ele, mais você vai entendendo a providência, o seu trabalhar, o modo dele agir com você e com outras pessoas também, com a igreja, assim por diante. Mais você vai entendendo, conhecendo ele, assim como um casamento, né? Esposa conhecendo o marido conhecendo a esposa, assim a família, com os filhos, assim por diante. É um conhecimento que vai progredindo ali, né?
E isso é muito importante saber isso. Esse conhecimento que a ovelha tem de Cristo, né? Então o autor faz essa pergunta: você tem um conhecimento então de Cristo vivo? Será que você tem? Há quantos anos você é cristão? Ele pergunta aqui. Será que o seu conhecimento pessoal daquele com quem você está no relacionamento, que é Cristo, tem acompanhado a duração do seu relacionamento? O conhecimento tem acompanhado a duração do relacionamento? Ou seja, você conhece mais ele hoje do que antes? Você conhece mais ele hoje do que anteriormente? Você compara a sua caminhada cristã hoje com quando você começou. Você conhece mais ele hoje? Houve um progresso, houve um desenvolvimento? Esse desenvolvimento é contínuo e a ovelha cada vez mais ela vai conhecendo o seu pastor, né? Ele é o meu pastor. Estou conhecendo cada vez mais a cada dia. E esse conhecimento vem por esse relacionamento, né? Através da palavra, através da leitura, através da comunhão com os crentes, através da igreja, através dos sacramentos e assim por diante. Esse conhecimento que precisa estar em desenvolvimento, ele é vivo, não é teórico apenas, mas é um conhecimento vivo. E esse relacionamento com ele, de fato, é um relacionamento vivo. Isso é importante destacar. Eu já falei isso muitas vezes para muitos irmãos em muitos estudos bíblicos. Não sei se alguém aqui já ouviu isso. Com certeza a minha família já ouviu, né? Esse conhecimento tem que ser tão vivo com Cristo que, isso que eu costumo dizer, né? Que para alguém tentar provar para você que Cristo não existe ou Deus não existe, ele teria que provar primeiro que a sua esposa não existe, o seu marido não existe. Ele conseguir fazer isso, né? Quando alguém chegar para mim e falar, Deus não existe, mano. Você prova para mim que minha esposa não existe. Consegue provar? Porque eu convivo com ela todo dia, eu a amo e assim por diante. É a mesma coisa com Cristo. Por isso que o cristão ele é inabalável, porque ele fala com Cristo todos os dias. Todos os dias se relaciona com esse Cristo. Ele tem o conhecimento vivo dele, ele é uma ovelha, ele ouve a sua voz e essa ovelha o segue. Olha que conhecimento vivo, né? É esse conhecimento que o verdadeiro cristão tem de Cristo. Então, ele é tão presente na minha vida, esse Cristo, esse Deus, é quase que palpável, quase que você consegue tocar nele, pegar nele. É tão real, é pela fé, claro, a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas é tão vivo, é tão real, que você pode falar, falei com ele hoje, e ele falou comigo hoje. Esse é o conhecimento vivo, genuíno, né, de Cristo. Então, não é uma teoria, não é apenas algo dos livros. Os livros são apenas ferramentas, né, para te dar um entendimento cada vez maior, mais profundo acerca dele, mas ele se relaciona com você e você com ele. E aqui o autor fala uma coisa assim interessante, né? Ele fala que muitas vezes também num casamento, usando de novo a situação do casamento, isso tem muito a ver com a esposa, né? Ele fala assim que quantas esposas, né, questionam, né, ou perguntam, né? Ah, será que o meu marido me ama? Aí o marido às vezes não entende, né? Porque faz um monte de coisa, né? Ele fala que lava a louça, faz não sei o quê, trabalha, ajuda, né? E às vezes a esposa fala, será que ele me ama? Aí ele fala, mas lógico que eu te amo, eu estou fazendo todas as coisas que eu faço, né? Só que muitos homens não entendem que a esposa gosta de ouvir, né? Ouvir as palavras, né? Gosta de ouvir. Eu te amo. De ouvir, de fato, né? Ouvir. E ele fala que a mesma coisa é com Cristo. Você já falou isso para Cristo? Você fala isso para Jesus? Quando você ora? Eu te amo, Senhor. Eu te amo. É um relacionamento tão forte, tão profundo que você precisa fazer isso. Mas isso é bíblico? Sim, Cristo fez isso com os discípulos. Né? Ele chegou para os discípulos, lembra que ele é homem também, né? É Deus e homem, e ele falou para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Né? Lembra que ele fez essa pergunta? E Pedro ali, né, falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não, perdão. Ele perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí ele fala: uns dizem os Elias, os profetas, etc., né? E depois ele fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a pergunta aqui é se você faz isso.
Você diz isso para o Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, em ti. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus, eu te amo. Eu te amo porque tu morreste por mim. É um relacionamento vivo, irmãos, do pastor com a ovelha. Um relacionamento vivo. E você pode falar assim para ele em oração. Não é uma coisa mecânica, não é uma coisa fria. A oração deveria ser algo tão assim, é, algo vivo realmente, genuíno, né? E você está diante da presença dele, ele ouve você e você o ouve. Você tem um relacionamento vivo com esse pastor? Ou é apenas teoria, apenas estudos teológicos, é apenas uma leitura seca das Escrituras? Ou é de fato vivo? É isso que nós precisamos buscar, irmão, nos nossos meios. Ele comenta aqui também sobre a importância das ovelhas ter esse relacionamento vivo com o pastor, porque ela diz: Eu sou, o Senhor é meu pastor, e ele diz: Eu sou o bom pastor, Cristo diz, e você tem esse relacionamento com ele com você, e você também tem com as suas ovelhas, com o povo de Deus. O salmista diz no Salmo 16: Os santos que há na terra são eles todo o meu prazer. O Salmo 16. Ou seja, há um prazer que as ovelhas têm também com relação às outras ovelhas, porque Cristo está nelas e você ama as outras ovelhas, elas fazem parte então do povo de Deus, e isso é uma das provas de que você nasceu de novo, diz o apóstolo João, não é isso? Nós sabemos que passamos da morte para a vida se amamos os irmãos. Então, estar em comunhão com os irmãos é extremamente importante, né? Extremamente importante você caminhar com o povo de Deus, ter amizade, ter essa comunhão. E isso é uma prova de que você nasceu de novo. Se você sente falta da comunhão com os irmãos em Cristo, então isso é um bom sinal. Eu comentei certa vez já com alguns irmãos que um pastor americano, se não me engano foi o pastor Joel Bick, ele conta que certa vez havia uma pessoa na sua igreja, na sua congregação, que estava no hospital já nos últimos dias, estava falecendo, né? Esse irmão. E era um presbítero da igreja, esse irmão que estava, né, no leito de morte. E naquele momento ali do leito de morte, ele sentiu um desespero, sentiu que ele não era do povo de Deus. Ele chegou à conclusão, tantos anos de igreja, né? Um presbítero, ele disse: Olha, eu não sou de Deus, não. Não sou do povo de Deus, porque eu sou pecador, eu sou isso, aquilo. E aí a esposa dele ficou muito chateada com ele e chamou os outros presbíteros da igreja e chamou o pastor para ir lá conversar com ele. E ele insistentemente dizia: Eu não sou de Deus. Até que o pastor falou assim para ele: Mas olha aqui a sua esposa, você ama a sua esposa? Amo minha esposa. Você ama o irmão aqui? Amo. Você ama o outro irmão? Amo. Você ama o outro irmão? Amo. Você ama a mim? Pastor? Eu amo. Então, olha o que diz a Escritura: Nós sabemos que passamos da morte para a vida se amamos os irmãos. Se amamos os irmãos, né? Aí ele: Então eu sou salvo, eu estou salvo, irmão. Chegou àquela conclusão naquele momento: Estou salvo. Então, eu creio, né, no Evangelho. Olha só que interessante. O amor das ovelhas pelas outras ovelhas, né? O amor entre os irmãos em Cristo, ele demonstra isso. Então, é um sinal que a pessoa pertence a Deus. Se ela ama os irmãos, diz o apóstolo João na sua primeira epístola. Então, o autor pergunta: quanto tempo você passa em comunhão com os irmãos em Cristo? Você tem prazer em estar com os irmãos, conversar, comunhão com os irmãos em Cristo? Isso é extremamente importante, extremamente importante. Então, reconhecimento, reconhecer ele como pastor, ter esse relacionamento com ele e com as outras ovelhas. É isso que o autor trata aqui. Outro ponto interessante, seguindo adiante, satisfação. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É possível traduzir do hebraico como esse nada me faltará, como não sentirei falta de coisa alguma, ou não desejarei nada mais.
Ou seja, o Senhor é toda a minha satisfação, Ele me satisfaz completamente, e a minha satisfação está em Cristo, e nele estou satisfeito. Significa esse nada me faltará, né? Nada me faltará. Então você está completamente satisfeito com quem Deus é, com o que Ele faz e fez por você. Você está satisfeito com Cristo. Cristo satisfaz completamente a nossa alma, né? E há tantos textos bíblicos, né, que falam sobre isso, né? Ele cita aqui vários textos, né, que demonstram isso. O apóstolo Paulo fala que a grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então, você está contente, contente em Deus, contente em Cristo. Esse contentamento, muitas vezes, vem com a maturidade cristã, né, com o tempo. Por isso que tem um livro de um cristão chamado A Joia Rara do Contentamento, que irmãos conhecem, né? Se não me engano, esse livro. A Joia Rara do Contentamento Cristão significa que é uma joia rara. Você, alcançar esse contentamento demanda tempo, mas é possível alcançá-la. E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, ele disse que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Quer dizer que eu estou satisfeito, estou contente nele, com ele. Ele é a satisfação da minha alma. Assim que a ovelha enxerga o pastor, ela entende que ele vai cuidar de tudo, o pastor vai guiá-la, o pastor vai alimentá-la. Ela se sente segura nas mãos desse grande pastor. Então, isso significa, nada me faltará, né? No seguinte ponto, aqui no Salmo 23, ele diz assim, voltando aqui no Salmo 23, o Senhor, o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Deitar-me faz. Ele me faz deitar. O autor fala que é uma coisa interessante. Ele diz assim: se eu não fosse, se ele não tivesse sido um pastor de ovelhas, acho que eu me perguntaria o que isso significa, né? O que o salmista quis dizer com essas palavras? Mas como ele foi pastor de ovelhas, né? Ele sabe exatamente o que significa. Porque há coisas que uma das coisas mais difíceis de você conseguir fazer, como pastor, ele diz, ao cuidar de ovelhas, é fazer uma ovelha se deitar. Diz que é muito difícil fazer uma ovelha se deitar. É o animal mesmo, né? E ele cita aqui algumas coisas que impedem as ovelhas que podem impedir as ovelhas de se deitar. A primeira coisa, o medo. Uma ovelha que está sentindo medo, ela sente medo, o animal, ele sente medo, ele não consegue se deitar. Então, por exemplo, tinha ovelhas lá, que se ele tivesse feito deitar algumas ovelhas, chegasse alguém diferente, chegasse alguém lá na região, na fazenda, alguém de carro, alguma coisa assim, ela já se levanta, as ovelhas, assustada, com medo, já preparada para fugir, já tem medo, elas não conseguem mais deitar. Medo. O medo é uma das coisas. Nós vimos que o pecado trouxe isso lá em Gênesis 3:10, né? Adão falou o quê para Deus? Ouvi a tua voz, temi e me escondi. Ele teve medo, né? O pecado trouxe isso. Medo entrou na mente dele, no coração dele, né? E é um resultado do pecado, medo. Mas o ser humano pensa hoje, né? Durante a pandemia, e depois, antes até também, né? Esse momento de pandemia, acho que evidenciou mais coisas. Quantas pessoas passaram a ter tanto medo, a viver cada vez mais com medo? Medo de tudo, né? E a pessoa não descansa, ela tem medo. A ovelha que tem medo, ela não consegue deitar. E por isso diz: Vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só Ele pode tirar este medo. O medo que você tiver na sua vida, seja do que for, o Senhor, ele pode tirar este medo. E isso é que impede a ovelha, né? de deitar. Uma das coisas. Medo. Cristo pode tirar. O amor lança fora
todo medo, e ele pode tirar este medo. Uma outra coisa que impede uma ovelha de se deitar é o antagonismo no rebanho. Há muitas ovelhas briguentas nos rebanhos, muitas. Gostam de arrumar confusão com as outras e brigam, empurram as outras. Algumas ovelhas querem ser melhor, sempre num grupo lá tem uma ovelha maior que ela quer mandar em todas. E é como se ela dissesse assim, é como se ela dissesse assim, olha, eu que mando aqui nas outras ovelhas, eu que organizo tudo, eu sou a melhor ovelha, e começa a arrumar muita confusão, né, com as outras ovelhas. Isso acontece com os animais de verdade, ele diz aqui, né? E ele já ficava de olho quando ele tinha ovelhas assim, e tinha um assobio especial para esse tipo de ovelha, né? E porque elas atrapalhavam as outras que queriam descansar. Não é isso que acontece? Você quer descansar em Cristo. Quantas pessoas chegam e querem, na verdade, não permitir que você descanse, né, em Cristo? E querem atrapalhar a sua caminhada com Deus, atrapalhar a sua caminhada cristã. E se dizem cristãs também, e pode até ser ovelhas verdadeiras até, e fazem isso, às vezes, por não saber, ou por inexperiência, e assim por diante, né? Ou até bodes também, né? Fazem isso também, né? No meio do povo de Deus. Então, isso acontece, né? E Cristo, ele, ele que diz, eu sou o pastor, né? A ovelha não é a pastor da outra ovelha, né? É o pastor que guia, que está à frente, que guia todas as ovelhas, né? Todas as coisas. Então, é só ele que pode trazer essa união, né, no meio do povo de Deus. Uma outra coisa também que impede uma ovelha de deitar é o seguinte: ele diz que muitas moscas, insetos, incomodam as ovelhas e não permitem que elas se deitem e descansem. Ah, então, isso acontece muito no verão, por exemplo, ele diz, muitos insetos. Nós, às vezes, temos a experiência com isso aí, com inseto, pernilongo, que incomodam muito na hora de deitar, na hora de dormir, fazem muito barulho. Então, ele diz que isso é um problema que acontecia com as ovelhas. Elas tinham esse problema de dormir, de deitar, por causa de insetos. Coisas pequenas, muito pequenas, se você imaginar, um inseto é pequeno, claro, né? Mas que atrapalham. E ele diz aqui, trazendo para a vida cristã, que há coisas assim na vida cristã que são pequenas, insignificantes, detalhes, mas que muitas vezes nos incomodam e nos frustram, né? Muitas vezes, né? Uma preocupação excessiva com o dia de amanhã, ansiedade, né? Medo, com coisas que não existem, ou coisas que é da nossa cabeça. A gente nem sabe o que vai acontecer amanhã, já estamos muito preocupados, nem dormindo direito, né? E não descansa, né? E se Cristo, ele já cuidou da parte mais difícil, que é a salvação das nossas almas, né? Ele não vai cuidar das menores coisas, né? Então, é o que ele diz lá em Mateus 6: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele vai, né, suprir suas necessidades. As outras coisas, o que era mais importante, o mais difícil, ele já conquistou. E se Deus não negou o seu próprio filho, não nos dará também com ele as outras coisas, diz o apóstolo, né? Então, essas coisas às vezes também impedem as pessoas de descansarem, as ovelhas de deitar. E um quarto e último motivo pelo qual uma ovelha não se deita para descansar é quando ela está com fome. A ovelha não deita se ela está com fome. A ovelha precisa se alimentar, ela precisa comer, e é o pastor que dá este alimento. Então, uma ovelha que descansa, é uma ovelha que está alimentada, é alimentada pela palavra, né? Você precisa se alimentar com a palavra de Deus, com a leitura, a meditação das Escrituras, né? Com a pregação da palavra, com a meditação, né? Todas as doutrinas, verdades de Deus. Esse alimento, quanto mais você se alimenta, mais você é fortalecido e você pode, então, descansar. Veja como é interessante, irmãos. Não é assim, né? Conosco, não só com os animais, até a gente mesmo. Querer dormir com fome, né? Querer descansar, você não consegue. E depois que você se alimenta, você dá aquele, né? Bate aquele sono, aquela vontade de descansar um pouco. E assim é com o alimento espiritual. Você está inquieto, nós estamos muitas vezes muito inquietos, e nós não nos alimentamos da palavra de Deus como deveríamos, né? Nós não nos alimentamos
talvez suficientemente, ou às vezes o alimento é escasso, fraco, e nós precisamos de alimento. Sem alimento, não tem como nós descansarmos. Olha como é interessante, né? Como a ovelha, o animal, realmente age, como o Salmo 23, o salmista, ele sabia que ele está dizendo aqui quando ele diz, né? O Senhor me faz deitar. Então, ou seja, ele me dá o descanso. Ele concede descanso para minha alma. Nele eu consigo descansar. E é uma das coisas que as pessoas têm mais procurado agora em nossos dias. Descanso, não é isso? Quantas pessoas têm procurado descanso? Não têm conseguido. A Bíblia diz que para o ímpio não há descanso. O ímpio não vai encontrar descanso. O eterno tormento no inferno é tormento também porque lá não há descanso. Enquanto os salvos, né, os crentes, os eleitos, eles entrarão no descanso do Senhor, né? Como dizia Richard Baxter no seu livro, né? O eterno descanso dos santos. Então, essa vida eterna você vai desfrutar, o que quem já nasceu de novo já desfruta, é uma vida de descanso em Deus, em Cristo. Você pode descansar nele. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Você pode esperar no Senhor. Você leu muitas vezes os salmistas falam sobre, muitos salmos falam sobre isso, né? E o Senhor, ele, nós descansamos nele e ele trabalha pelo seu povo. E esse descanso em Deus às vezes é difícil, porque nós queremos fazer tudo, né? E quando você descansa, você está dizendo que Ele é que está à frente, Ele que toma as rédeas. Ele é o Senhor, ou seja, Ele é o pastor. E você descansa nele. Esse é dizia uma música antiga, né? Música evangélica, né? O seu trabalho é descansar em mim, como se Deus estivesse falando, né? O seu trabalho é descansar em mim. E é verdade, isso é correto. Está lá em João 5, João 6, se eu não me engano, né? Quando as pessoas perguntaram para Cristo, quais obras que nós temos que fazer para termos a vida eterna? O Senhor Jesus diz o quê? Que creais em mim. Esse é o trabalho que vocês têm que fazer, descansar em mim. Esse é o seu trabalho. O seu trabalho é descansar no Senhor. Isso é que o Evangelho dá e as outras religiões não dão. Muitas religiões vão dizer para você, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer tantas obras, tem que fazer isso, aquilo, tantas coisas. E talvez no final você vai ser salvo, né, pelas suas obras. O Evangelho diz o quê? Não, descanse em Cristo Jesus. Ele me faz deitar. Você procura descanso para sua alma, Cristo pode dar. As pessoas estão buscando, irmãos, esses descansos hoje. Não estão conseguindo, porque o mundo não vai conseguir dar. Nenhum outro Deus, ninguém vai dar esse descanso verdadeiro e genuíno. Só Ele pode dar. E as pessoas não sabem isso. Elas precisam descansar. E é só nele que há esse descanso. Então é maravilhoso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, tenho esse relacionamento com Ele. Nada me faltará. Ele satisfaz a minha alma e Ele ainda me faz deitar. Ele me faz descansar. Aqui ainda continuando, o próximo tópico que o autor destaca são as águas tranquilas. As águas tranquilas. As águas tranquilas está aqui no mesmo versículo 2. Deitar-me faz, ah, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. É interessante que o autor comenta que nesses tempos bíblicos não era tão fácil assim encontrar água. Havia apenas dois períodos de chuva lá em Israel. As chuvas que vinham, as primeiras chuvas, depois as chuvas posteriores. E as ovelhas precisavam de água. As ovelhas precisam de água. Como todos os outros seres vivos, né? Até as plantas, né? O ser humano, então, né? Todos nós precisamos de água. E há muitas promessas no Velho Testamento, também no Novo, sobre água. Quando Deus usa muitas vezes a água como uma figura, né? E espiritualmente falando, como uma figura do Espírito Santo, né? Nós vemos isso muitas vezes lá nas Escrituras, do Velho Testamento, do Novo Testamento, nós vemos essa linguagem, né? De usar a água com relação ao Espírito Santo. E, e nós precisamos de água. Vocês irmãos devem lembrar
lá da história de Isaac, ele estava desentulhando os poços, né? Isaac, ele precisava de água, é claro, para poder plantar, os poços estavam entulhados e ele ia lá para desenterrar esses poços. Veja que ele não cavava novos poços, ele ia para o mesmo poço antigo, né? Não é novidade, não tem uma poço, é o mesmo poço antigo, e ia lá tentar tirar um entulho, né? Até chegar na água. Sem água, não tinha como, né? Agricultura, plantação, etc., tem como sobreviver. E os filisteus iam lá e entulhavam os outros poços, né? E ele ia lá e desentulhava. Martin Lloyd Jones traz isso como para a vida cristã, para reforma e avivamento. Você quer reforma e avivamento, você tem que voltar para a mesma fonte lá, né? Não pode criar coisas novas, doutrinas novas. E até você chegar na água. E essa água, ela é essencial para a vida, claro. É essencial. E, e como vemos aqui nas Escrituras, um símbolo também do Espírito Santo, né? Nós vimos lá, nós podemos ler lá em João, no Evangelho de João, quando Cristo ele desce à festa, ele levanta no meio da multidão e diz assim: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Irmãos, vão lembrar disso, né? Ele diz: aquele que tiver sede, venha a mim e beba, e aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E aí o próprio evangelista escrevendo, João, ele diz: disse ele isso a respeito do Espírito Santo e tal, né? Ou seja, ali ele está falando do Espírito, que o povo, que a sua igreja, o seu povo iria receber. Rios de água viva, irmãos, fluindo do seu interior. Esse texto, para mim, é muito profundo, é muito forte. Eu me lembro que aconteceu, quando aconteceu um avivamento, eu li sobre o avivamento que aconteceu na África do Sul, eles estavam fazendo uma reunião de oração, e um dos irmãos na reunião falou o seguinte, se eu não me engano foi o próprio missionário que falou isso, ele falou o seguinte: "Ó, irmãos, olha o que Cristo disse aqui, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior." Você tem isso na sua vida? Ele perguntou para os irmãos, né? Rios de água viva, você sente? Todo mundo disse não. Ou então Cristo errou aqui, ele mentiu? Claro que não. Então o problema está em nós. Então, nós vamos orar então até o Senhor nos mostrar isso aqui, até o Senhor nos dar isso aqui, esses rios de água viva. E eles oravam todos os dias, até o avivamento acontecer. E havia reuniões de orações, ele disse que, no relato dele, que ninguém falava nenhuma palavra, não havia nenhuma pregação, ensino, era só para chorar. A reunião era só de chorar, só para chorar. Até que o Senhor derramou o seu espírito e foi um avivamento tão incrível lá, que tem até hoje. Você pode pesquisar, tem na internet, tem entrevista com o pessoal de lá, é bem interessante a história. Se você puder ler, leia, né? Se chama Avivamento da África do Sul. Ele fala desse texto, né? Nesse relato. O texto é só um relato lá, irmãos, não leia como um documento teológico, não é. É uma narrativa, um relato do que aconteceu, um testemunho do que aconteceu. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque aqui o autor, quando fala das ovelhas, a ovelha diz, ele fala que a ovelha fala isso, ó, ele me guia mansamente às águas tranquilas, o pastor me guia mansamente às águas tranquilas, porque as águas são essenciais. E o Espírito Santo é essencial. Como que é possível ter um entendimento das Escrituras, um entendimento da verdade de Deus, um relacionamento com Deus sem o Espírito Santo, sem a ação do Espírito? Não é possível. Para uma pessoa nascer de novo, é pelo Espírito que ela nasce de novo. E não só o novo nascimento, mas todo o relacionamento do crente com Cristo, com Deus até o final, é pelo Espírito. É pelo Espírito. Então, não basta apenas ter um conhecimento teórico das Escrituras. Sem o Espírito, você não está conhecendo esse pastor. E ele te guia para essas águas que você necessita. O autor faz uma ilustração aqui muito interessante sobre uma ovelha que uma vez se perdeu e ela foi para um outro lugar. Essa ovelha, ele está contando, ele conta de uma ovelha mesmo, aconteceu com uma ovelha. E aí ela foi comer uma grama lá, não sei aonde, outro lugar. E alguém falou para ele: ó, nós vimos uma ovelha sua lá, não sei aonde e tal. Ele vai lá buscar essa ovelha. Só que o que aconteceu? Num lugar distante onde a sua ovelha tinha ido, o que aconteceu é que ela tinha comido a grama lá muito verde,
Acho que ela estava interessada mesmo nessa grama, né? Tem um ditado, né? A grama do vizinho sempre mais verde. Acho que ela viu que a grama era verde, ela foi lá para comer. Só que o que acontece é que ela ficou sem água, ela ficou desidratada, né? E aí ele fala que, na verdade, a ovelha morreu. E eles pegaram o corpo da ovelha, ela morreu 2 dias depois que foi encontrada, e eles abriram a ovelha. O que que tinha dentro? Tinha uma grama endurecida, sólida, sem líquido, sem água. Irmão, isso aqui é uma profunda ilustração dessa desidratação que aconteceu com o animal, é uma perfeita ilustração para a vida cristã na igreja atual. Quantas vezes você vai ouvir lá, você pode ter ouvido já, né? Ter tido essa experiência de ouvir uma pregação da palavra de Deus. Essa pregação, ela não foi banhada com orações. Essa pregação, ela não foi banhada com a unção de Deus. Ela não está molhada, ela não está úmida. Você não pode tomar, você não pode beber. Não há um líquido do Espírito escorrendo com o qual você consegue se alimentar também. Não é só o alimento seco que vai te alimentar. Você precisa da água, você precisa do Espírito Santo transbordando, derramando sobre a igreja, sobre nós. Nós precisamos. Sem isso não há vida, assim como a água, sem a água não tem como você plantar, você ter frutos, você ter, não tem. Como que o Espírito Santo, como que sem o Espírito Santo, melhor dizendo, é possível? Não é, não tem como. Quantas orações, quantas reuniões, quantos cultos são extremamente frios, secos, né? E você não, não há essa água do Espírito, né? Ele diz aqui que o autor disse aqui o seguinte, que ele conversou com alguém, com um pastor, Kenneth Taylor, né? Um homem inglês, um grande pregador. Ele me disse o seguinte, ele contando aqui, né, o autor, antes que eu saísse quando comecei a pregar, ele disse o seguinte, olha, ele falando para o autor do livro, Douglas, quero lhe dizer algo, se alguém me pedisse para pregar um sermão dentro de 1 hora, eu gostaria de passar 3/4 do tempo ajoelhado com Deus. E somente 1/4 da hora com algum comentarista bíblico, algum estudo. Só 15 minutos. O resto é só oração. Oração. Então ele dizia, divida o seu tempo sabiamente, né? Passe mais tempo, falando aqui para pregadores, né? Mais tempo em oração. E não é só, né, para os pregadores, né? Para as ovelhas também, para os ouvintes, né? Que escutam a palavra de Deus, você precisa entender isso, que é necessário que você se alimente. E assim eram os pregadores do passado, né? Traziam para Deus, traziam para o povo de Deus um alimento, mas um alimento que era banhado ali pelo Espírito, né? Havia essa unção, havia esse derramar, não era algo seco. E se for somente seco, irmão, esse alimento, não vai haver vida, as ovelhas passarão muitas dificuldades. Tem um livro muito bom sobre esse assunto, chamado O Poder através da Oração. É um pregador do século XVIII que escreveu, Ian Bounds. Ele diz o seguinte: homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam, né? Esse autor dizia isso. Esse livro é fantástico. Tem um capítulo que ele trata só o que é essa unção na pregação. E muitas pessoas não estão familiarizadas com isso. Você vê até no meio reformado hoje, que no Brasil ninguém está. Eu discuti com alguns irmãos sobre isso no seminário. O pessoal, não, só que a teologia, só a exegese já está bom. Uma vez um irmão falou para mim, o seminário, não, mas o papel do seminário é formar grandes teólogos e exegetas. Eu falei, ótimo, o diabo é um grande teólogo e exegeta. Pronto, né? Ou assim, fácil, né? Lembra que Cristo falou dos judeus, fariseus, que iam apenas lá fazer prosélitos, né? Para fazer eles 2 vezes filhos do inferno. Apenas isso. Só- Então, você precisa do Espírito. É necessário uma ação sobrenatural do Espírito, o Espírito derramando-se, sendo derramado sobre a igreja, né? A água, irmãos, ela é essencial. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Sem essas águas do Espírito, você não tem vida com Deus, você não tem vida espiritual, sua vida é seca, sua oração é seca,
a leitura da palavra é seca, e essa comida seca não vai fazer bem. Não faz bem. Comida seca precisa do líquido, desse líquido espiritual. Você precisa do pão, da palavra, o sólido, mas também precisa do líquido, né? Eu lembro que minha família estava no Japão, uma coisa que me chamou muita atenção lá, na hora de almoçar na universidade, é que eles almoçam com chá quente, verde. Chá verde, quente e amargo, né? Junto com o almoço ali, com arroz, né? Peixe, outras coisas. Eu achava estranho, porque eles tomam água chá quente. Aqui no Brasil, a água é fria, né? Que a gente toma, mas é fria. E aí eu descobri que isso melhora muito a digestão, faz muito bem para a saúde, né? Tomar o chá quente. É amargo quando você almoça, é para digestão, para melhorar ali, né? A digestão evita muitos problemas de saúde, etc. Tem todo o contexto aí por trás. E é isso aqui que estamos dizendo, realmente. Precisamos ter uma boa digestão, né? Na palavra também, para você aproveitar melhor os nutrientes do alimento. E assim você precisa também aproveitar melhor os nutrientes da palavra de Deus, para que você vá crescendo na fé. Sem, então, esse líquido, sem, né, a água, você não se desenvolve espiritualmente. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, irmãos, é muito triste a nossa situação atual, onde há muita frieza espiritual nos púlpitos, muita frieza. Próximo tópico aqui, irmãos. Guia-me bastante as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor teu nome. Refrigera a minha alma. Refrigera ou restaura, né? Também pode ser traduzida aqui a palavra. E ele fala, então, que esse relacionamento com Cristo traz essa restauração do povo. E nesse relacionamento contínuo, constantemente, o Senhor ele faz isso conosco, com o seu povo, né, também, com as suas ovelhas. Então, por exemplo, ele fala aqui das ovelhas que, quando crescem muita lã precisa ah, tirar essa lã, né? Tem que cortar essa lã. E às vezes as ovelhas ficam presas, fisgadas por aí, pelo excesso de lã. E às vezes acontece com o crente, ele fala. O crente às vezes, tem muito excesso aí de lã, porque andou fazendo muita coisa por aí, às vezes distante do pastor, e cresceu. E o pastor pega ela de volta, ele vai restaurar. Às vezes é um pouco difícil, é um processo complicado, até dolorido, né? Porque uns cortes ali, aqui e acolá, mas ele precisa fazer isso. Ele precisa parar, cortar essa lã para que a ovelha fique mais leve novamente, fique bem novamente, né? Então, isso acontece no relacionamento com Cristo, né? É um momento que o Senhor pega você para poder fazer uma tosada, né? Uma tosquia, né? Tosquiar você. Ele faz isso, né? Como que uma poda, né? Na sua lã. E ele faz isso porque é necessário para que a ovelha ela continue, né? Vivendo normalmente a sua vida. O cristão precisa disso também, para que ele consiga viver a vida cristã. Ele precisa estar constantemente sendo tosado, sendo tosqueado. Às vezes a gente não quer, é difícil, mas ele o faz porque ele sabe, como disse um puritano, né? É melhor podar para crescer mais do que ser arrancado para ser lançado no inferno, né? Melhor ele te poda para... Isso não é assim com as árvores, né? É assim também com a lã da ovelha, né? E, por último, para nós encerrarmos aqui, o autor fala do guia-me, né? Ele também faz em passos... perdão, versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, ele restaura ou refrigera minha alma e ele me guia. O Senhor guia as suas ovelhas. Existe um guiar, então, da parte do Senhor, e as ovelhas seguem esse pastor. As ovelhas seguem esse pastor constantemente e ele está guiando. O autor aqui, ele dá uma outra ilustração interessante sobre a época que ele pastoreava a igreja. Ele diz que uma vez estava nevando muito, muita neve, não conseguia enxergar nada na frente dele, tanta neve que tinha, nos olhos, até na garganta, tanta neve. Imagina a situação muito difícil, né? Ele tinha que ir lá buscar as ovelhas e a situação começa muito complicada. Só que ele tinha um irmão que era muito grande,
robusto, muito forte esse irmão, e eles diziam que ele era pequeno, né? O autor do livro era pequeno, o irmão era grande, e o irmão dele estava atrás dele, o irmão dele caminhando nessa nevasca, e ele não conseguiu mais caminhar, e aí o irmão dele falou assim, não, eu vou andar aqui na sua frente por um tempo. E porque o irmão dele entendeu o que estava acontecendo, né? Então o irmão dele ficou na frente dele, ele começou a andar, então, atrás desse irmão, grande, e ele via um grandão que estava na frente dele caminhando, e o que ele conseguia fazer? Só ficar de olho nos pés dele, onde ele estava pisando, e ele ia seguindo, pisando exatamente onde o irmão dele estava pisando, seguindo ele bem de perto. E saberia, então, onde pisar, se aparecesse algum problema, um pântano, por exemplo, né? Então ele descobriu essa coisa, ele descobriu algo. Quanto mais perto eu ficava dele, mais fácil era para mim. Então, já pensou, você parece um pântano, né, tal, e podia se agarrar no irmão, por exemplo, né? Então não ia ter problema. Agora, se ele se distanciasse do irmão dele, alguns passos, 2, 3 ou mais passos, ele começava a ficar sozinho ali na neve, né? Mas quanto mais próximo desse irmão grande, mais fácil era de caminhar. Não é isso, irmãos, com Cristo? Ele é um irmão. A Bíblia diz, ele é o nosso irmão mais velho. Cristo é o nosso irmão grande. E ele caminha na nossa frente. E nós temos que seguir ele de perto, acompanhar as suas pisadas. Onde ele pisar, você pisa também, seguindo os seus caminhos, os seus passos. Esse é o nosso Cristo, né? E ele me guia assim. Você se distancia, se você se distanciar dele, mais dificuldade você vai ter para viver nesse mundo. Mas quanto mais próximo você caminhar dele, será melhor para enfrentar as nevascas, né, as dificuldades que nós temos aí no mundo, né, na vida. Então, caminhe próximo de Cristo. Ele sabe o caminho certo, ele sabe onde ele pisa. Você só precisa pisar também onde ele está pisando, imitá-lo, seguindo ele. Ele te guia, ele nos guia nas veredas da justiça. O caminho de Cristo é justo, ele é sempre justo, santo e perfeito. E assim nós seremos se o seguimos os seus passos. Irmãos, Deus nos abençoe com a meditação da sua palavra, nesse breve devocional, e nós possamos meditar nesse texto de Salmo, né, que o Senhor nos ajude, né, nos abençoe na meditação desse Salmo. Amém. Como na semana passada, eu gostaria de convidar os irmãos a cantarmos um salmo. Eu vou compartilhar aqui a tela, o salmo de número 1. E os irmãos podem cantar aí no mudo, eu vou mutar aqui meu microfone também. É a melodia de Genebra. Esse está com acompanhamento musical, tá? Os irmãos podem cantar aí em família, o salmo de número 1. E depois nós teremos duas orações, né? Para nós encerrarmos. Quão bem-aventurado é o varão que nunca anda em ímpia sugestão, não se detém no andar de pecadores, nem se associa aos escarnecedores. Seu prazer na lei de Deus está, em dia e noite nela medita. Mais alto. Tal como a gozo à beira de água está, em tempo próprio fruto ele dá, sua folhagem nunca desvanece, tudo que faz é bom, prospera e cresce. Sempre
irmãos, vamos fazer uma oração neste momento? Pedir o irmão William que faça uma oração. Também, não sei se outro irmão pode orar, vou pedir o irmão Anderson, né, que está com a câmera ligada, faça a oração também. Mas a ideia é que nos próximos vezes outros irmãos também possam orar. Mas eu não sei se todos estão ali disponíveis, né, no próximo para orar. Bom, irmão William, irmão Anderson. Senhor, nosso Deus, nosso bendito e amado Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, porque precisamos que o Senhor venha alegrar o nosso coração, para que Tu mesmo sejas a nossa alegria, Senhor. Ó, amado Pai, nós temos andado por caminhos pedregosos e precisamos, Senhor, que o Senhor venha a nós, porque não é a ovelha que vai até o pastor, mas o pastor que vem até a ovelha. Nós estamos totalmente impossibilitados, Senhor. Tem misericórdia. Tira-nos da rocha pedregosa e nos firma em Ti, porque Tu és a rocha firme, Senhor. Amado Deus e Pai, precisamos que o Senhor nos lave o nosso coração, por meio da água do Teu Espírito Santo, Senhor, porque somente Tu pode nos dar tranquilidade, porque o Senhor é o Eu Sou. Nós temos caminhado por prazeres que não são e amanhã nunca hão de ser, Senhor Deus. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é aquele que é, o Senhor é o que dá o nosso ser, porque Tu és a nossa estabilidade, amado Pai. Nós Te agradecemos até pelo ato, pela oportunidade de estarmos aqui Te agradecendo, pela Tua palavra fielmente ministrada pelo Teu servo. Que o Senhor lhe conceda saúde a toda a sua família. Que o Senhor queira, Senhor Deus, nos abençoar, todos aqui, Senhor Deus, e também aqueles que não puderam participar. Queira nos abençoar, Senhor Deus, embora não mereçamos ser abençoados, Pai. Tem misericórdia e piedade, Senhor. Precisamos da água, Senhor, que faz de muitos grãos uma só massa, para que sejamos um em Ti, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia. Humilha o nosso coração, para que possamos nos deitar e nos sujeitar, Senhor Deus, diante de Ti, Supremo Pastor. Tranquilidade da nossa alma, Pai. Que o Senhor seja o nosso deleite, Senhor Deus, para que nenhum prazer carnal, nenhuma sedução deste mundo seja maior deleite do que Ti, Pai. Tu seja, Senhor Deus, o amado da nossa alma. Nós precisamos, Senhor Deus, ser uma só carne contigo. Tem misericórdia, Senhor Deus, porque Tu sabes que nós andamos nos desvaneios das nossas mentes, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, porque precisamos. Tem piedade para que o Senhor possa trazer uma igreja fiel à Tua palavra, que possa não somente ter os cascos fendidos, mas que possamos digerir, Senhor. Traga um ministro, Senhor Deus, ordena ministros que nos ensinem a digerir o alimento da Tua palavra, Pai, porque Teu povo tem perecido de fome. Ó Senhor, abençoa a nossa semana, prepara o nosso coração durante toda a semana para o nosso próximo encontro, Pai. Tem misericórdia de nós, perdoe por misericórdia os nossos pecados, aviva o nosso coração, que o Senhor possa fazer do nosso coração fluir rios de água viva, que o Senhor, que é Espírito Santo, Pai, o Teu Espírito Santo, seja a água que nos limpa, que nos refrigera, e seja fogo que abrasa a nossa alma, Senhor. E nós oramos para que nós, como ovelhas do Senhor, possamos ainda ter a oportunidade de estarmos fisicamente juntos para aquecermos uns aos outros, Pai. Tem misericórdia, Senhor.
É o que nós pedimos, não por nós mesmos, porque nós não merecemos, mas em nome do teu Filho, Jesus Cristo, bendito eterno. Amém. Amém. Glorioso Deus, amado Pai, Deus de graça e misericórdia, é um Deus bondoso, é um Deus que não nos trata da maneira que deveríamos ser tratados e nos trata da maneira que não deveríamos ser tratados. É o Senhor que é fiel a si mesmo, é um Deus maravilhoso, é o Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas. Perdoe-nos, Senhor, por negligenciar a oração, a leitura da palavra. Muitas vezes nós queremos buscar alimento em outros lugares, alimento seco, ou queremos até um alimento bíblico, molhados aí pelo Espírito Santo, mas infelizmente o que nos é oferecido é somente o alimento seco, Pai. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê fome e sede de Ti. Que o Senhor possa nos dar o verdadeiro alimento, o alimento bíblico, que possamos nos alimentar, Senhor, corretamente pela Tua santa palavra e que tenha água do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a amar Cristo, que possamos conhecer a Ti, nos ajude a conhecer a Ti de fato. Retira as escamas dos nossos olhos, Senhor, véu do nosso rosto. Nos ajude a Te buscar, a Te conhecer, de fato, ter intimidade contigo e que essa intimidade reflita em nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, que todo o nosso ser reflita Cristo Jesus, reflita a comunhão com o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Que o Senhor nos abençoe e possamos ter, de fato, esse alimento verdadeiro da sua palavra, assim como foi anunciada hoje, por esse estudo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor frutifique, multiplique. Abençoe seu servo, o irmão Joel, sua família, os irmãos que estão aqui presentes, que não puderam estar, os outros que virão. E que o Senhor nos ajude a ter igrejas bíblicas para que possamos te cultuar da maneira bíblica, da maneira que o Senhor ordenou, da maneira que o Senhor prescreveu na sua santa palavra. Nos ajude, nos auxilie nesse momento difícil, complicado que estamos vivendo no Brasil e no mundo, mas sabendo que o Senhor reina e o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tem a história do universo na palma da sua mão, sabendo que o Senhor é soberano e faz tudo conforme lhe apraz, conforme o seu querer. Que o Senhor possa ser de fato o nosso pastor, que o Senhor possa de fato fazer com que a gente se deite em verde espaço, Senhor. Que o Senhor possa nos fazer com que a gente descanse, que o Senhor possa nos refrigerar, que o Senhor possa nos ajudar. Seja conosco, abençoe a nossa semana, esteja nos abençoando, nos ajudando, nos auxiliando, nos livrando do ser humano cruel, ruim, malvado, sanguinário de coração. Esteja nos livrando, nos ajudando com relação às astutas ciladas do inimigo. Esteja nos ajudando, que o Senhor possa nos guiar pelas veredas
direita, Senhor, pelo caminho reto, rumo ao paraíso. A caminhada não é fácil, é apertado o caminho, a porta é estreita, mas que o Senhor esteja nos ajudando. Segure em nossas mãos, Pai, nos ajude. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Boa semana. Obrigado por terem participado hoje. Deus Obrigado, abençoe. Joel. Abençoe a família.